RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui na RDC TV, Gourmets na TV. Nós estamos, assim, curtindo essa nossa primavera. Nós estamos com o Outubro Rosa a pleno. Hoje a nossa entourage aqui, inclusive a Fernanda, os nossos câmeras, eles estão um dia sim, um dia não, vem um rosa para nos alegrar contra as câmeras. Nós vemos o pessoal atrás, vocês não veem, então nós temos exigido que o Outubro Rosa seja comemorado e festejado e utilizado na frente das câmeras. Eu estou com esse jaleco hoje como ontem, né? E atrás das câmeras com o nosso pessoal. Isso aí tem sido uma tônica desse mês e eu bato muito nesse negócio todas as semanas, todos os dias desse mês. Eu venho batendo, Vivi, na importância que nós temos que dar a essas iniciativas que são solidárias. Né? Sim, ou seja, importante. Esse Outubro Rosa criado no mundo e o Brasil aqui em Porto Alegre, nós tivemos um desenvolvimento muito grande a partir do Instituto da Mama e depois diversas instituições estão fazendo. Essa situação vem se alargando pelo Estado e nos outros estados a gente também tem essa noção, né? Isso é muito importante. Eu insisto com essa situação, não porque sou pai de 3 mulheres e tenho 2 netas e assim por diante, mas as minhas sobrinhas da minha família têm uma série. Não é por causa da proximidade, nós temos que ter a atenção para a coletividade, né? E principalmente para quem não tem condições ou não tem a informação. Né? Condições muitas vezes financeiras, muitas vezes o desgaste da sua vivência e principalmente a informação. Então, informação é tudo. Eu acho que vale a pena, né, Viviane, a gente gastar 2, 3 minutos no programa quando a gente tem a imagem, né, e insistir nisso. E eu faço com muito prazer, muito carinho, muita satisfação e respeitando principalmente todas vocês que estão nessa luta. Nós agradecemos muito. Bom, pessoal, com esse introito, né, que é sempre, eu repito, importante, né, nós vamos começar o nosso programa. Sempre nós insistimos que estamos fazendo o melhor, trazendo e fazendo o melhor da gastronomia, das nossas atividades com relação a vinhos e espumantes e também com relação a cervejas. Aqui nós tivemos diversos programas com estes temas, alguns programas acompanhados com harmonização com vinho, vinícolas que vieram aqui, produtores de cerveja, que hoje nós temos 100 e tantos aqui em Porto Alegre, algumas da melhor qualidade, né? Cervejas artesanais, que está na moda, né? E hoje nós estamos com um programa um pouco diferente, não porque não vamos ter um pouco de, vamos dizer assim, gastronomia, com o que a Viviane Braz vai nos trazer, né? Mas também nós temos um tema que diz respeito à evolução. A Viviane, para vocês, é nutricionista, né? Ativa, em plena atividade, e tem uma atividade e ela vai nos contar como começou isso aí, como ela se formou e o que ela vem desenvolvendo, o que está acontecendo. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho muito interessante a tua introdução falando sobre saúde, falando sobre prevenção. Tem tudo a ver com a minha profissão. Perfeito. Porque a gente traz e tenta prevenir doenças, mas principalmente promover saúde. Perfeito. Porque a promoção da saúde nada mais é do que o nosso dia a dia, a gente ter cuidado com a atenção com o que come, que esses alimentos podem sim ajudar muito no tratamento de qualquer patologia, principalmente do câncer, e também ajudar a longo prazo nessa tão sonhada cura, né? Tá certo. Então, eu comecei, na verdade, eu me formei, já tem um bom tempinho, já tenho quase 10 anos de clínica. Eu sou nutricionista clínica esportiva, minha especialização é... Nutricionista clínica esportiva. Vamos desenvolver depois, continua, mas vamos desenvolver. Que é cada coisa. A nutrição clínica, na verdade, ela abrange como se fosse um clínico geral.
se a gente for comparar com o médico. Então, eu vou fazer um atendimento em consultório voltado para aquilo que o paciente vem me procurar, geralmente envolvido com algum problema de saúde ou tentando baixar peso, várias situações que envolvem uma nutrição mais generalista. E a especialização, a minha especialização é a nutrição esportiva, clínica esportiva, voltada para atletas e para o pessoal que faz uma atividade física e precisa de uma atenção um pouquinho maior para esse período de mudança, de transição, digamos assim. Deixa eu dizer, eu tenho que, nós não combinamos, eu insisto, nós não combinamos aqui o tema, nós combinamos a generalidade do programa e nós temos, e até fica muito bom a gente colocar isso para que o espectador também tenha a sensação de que da importância do tema, né? A nutricionista, a nutrição clínica é uma coisa, nós temos a clínica esportiva. A nutrição, quando eu falo em nutrição, quando a gente imagina uma nutricionista para efeito de estabilizar, para regularizar uma determinada forma de alimentação, aprender a se alimentar, essa coisa no geral, na generalidade é isso, né? A clínica, inclusive, propõe esta situação voltada para a área esportiva, né? Que eu tenho a impressão, nós vamos continuar, tenho a impressão que nós temos um tema muito interessante, porque as pessoas, hoje nós temos assim a atividade atlética, aquela de atleta que visa esporte competitivo, esporte de alto grau, aquele que pratica, como eu, que faço academia 3, 4 vezes por semana, corro de vez em quando, eu corria antes, agora não corro mais, é muito velho, agora faço esteira, que eu acho que é menos impactante, né? Mas de qualquer maneira, eu estou dizendo, um caso como o meu, ou então quem faça, isso aí, como tu te envolve nisso? A questão toda que eu estou colocando na generalidade, é isso aí, mais para uma explicação tua, para nós nos situarmos no tema. Na verdade, o importante é as pessoas saberem em casa que, para além desse momento do esporte, a gente precisa ter uma organização. Então, ela não está dissociada. A nutrição clínica, ela não está dissociada à nutrição esportiva. A nutrição esportiva, ela tem uma atenção maior para uma possível alimentação um pouquinho diferenciada para essas pessoas que fazem um pouco mais de esporte, que precisam um pouco mais, por exemplo, de macronutrientes, que a gente chama, proteínas, gorduras e carboidratos. Então, a gente tem muita invenção nisso, né? Tem todo mundo quer se não digo medicar, mas se ingerir, uma coisa desse. As pessoas vão na internet e procuram naquela. Por exemplo, eu não tenho nada contra blogs, que fique bem claro. Eu acho fantástico que as pessoas multipliquem a informação. Mas tem que ter muito cuidado, porque aquilo que serve para ti não vai servir para mim e não vai servir para o pessoal que está lá em casa. O remédio para uma pessoa é bom, o outro não. Para outra pode ser um veneno. Pode ser um veneno. E assim também com a alimentação. Então, aqui, o que está difundido muito é a história dos suplementos também. Então, é muito suplemento. As pessoas não têm a necessidade, muitas vezes deixam de comer e vão lá, pegam uma shakerinha, colocam a proteína. Vocês veem muito isso na academia. Botam água ou leite. Eu me impressiono. Chacoalha e sai tomando. Como se aquilo fosse, agora eu vou ficar forte, porque eu estou fazendo isso. E, na verdade, não é bem assim. Então, cuidado com a alimentação, do que a gente faz do início até o dia anterior. Para quem treina de manhã, o mais importante, o pré-treino, que a gente chama, o que a gente come antes do treino, é mais importante no dia anterior do que na manhã que vai treinar. Muitas vezes até nem come nada na manhã que vai treinar. Então, vai depender da individualidade de cada pessoa. Interessante, né? A evolução é importante, mas a curiosidade das pessoas me leva eu prefiro sempre a orientação. Eu acredito, eu sou advogado, não adianta me dizer que conhece direito, né? A pessoa diz, não, eu sei como é que é. Eu tenho clientes que, por exemplo, engenheiros que sabem contratos, essa coisa, mas tem eu não sei levantar o tijolo nem calcular. E aquele contrato tem que ter um detalhe para ser examinado. E eu, com a alimentação, com o treinamento esportivo e a evolução do atleta me impressiona. E principalmente nesse desenvolvimento das academias, essa coisa toda, né? E eu não entendo muito, né, esses suplementos, né, como alimentação. Não são, eles são suplementos. Eu estou certo, então. Tá eu estou certo. Né? É isso mesmo. Nós temos que ter
por exemplo, eu na época que pratiquei esporte de nível, né, algum nível, eu tive algum, né, jovem, né, a gente não tinha nada com relação à alimentação, a gente não tinha aparelhagem para musculação. Sim. Nós fazíamos aquecimento, não alongamento, nem existia quando 40 anos atrás. Então, e depois esse acréscimo que nós adquirimos no decorrer do tempo, né, dessas últimas 4 décadas, vamos dizer assim, né, são muito importantes. Mas nós temos que, nós vamos voltar a conversar no próximo bloco, porque este está encerrando, nós voltamos em seguida. Pessoal, nós estamos voltando com o segundo bloco do nosso Gourmesa TV, com a nossa nutricionista clínica esportiva. Tá bem assim? Tá ótimo, é isso mesmo. Viviane Braz, né, com essa simpatia que Deus lhe deu e que está nos alegrando, no sentido a gente ter um pouco da noção da nossa alimentação, da alimentação para quem está voltado para o saudável, né? E os limites que a gente tem que ter, essa coisa toda. Eu acho que nós estamos num bom caminho na nossa conversa inicial, né, Viviane? Eu acho que é bem isso. Nós estamos aqui no nosso estúdio 5, na nossa bancada, mas antes de nós entrarmos no que a Vivi vai nos explicar a respeito dos ingredientes que ela trouxe aqui, e mais o que vai nos elaborar para a gente manter o padrão gastronomia, mas hoje vamos dizer assim, nutricionista, gastronomia de nutrição, né? Vamos tocar. O que tu acha que tu pode destacar na continuidade do nós conversarmos ali? Eu acho que a gente estava comentando sobre as pessoas que tinham muita dúvida do que comer no pré-treino, o que comia antes de treinar, o que comia depois de treinar. E existem 2 públicos. O público do praticante de atividade física, que é aquele pessoal que vai na academia 2, 3 vezes na semana, que faz... No meu caso, o exemplo que eu dei apesar da minha idade, que é um pouco mais elevada, não é de atleta, mas que se mantém, né? Mantém uma certa atividade. Que mantém. Essa, vamos dizer assim, a minha filha, que vai comigo na academia 3 vezes por semana, 4 de vez em quando, né? E 2, né? A gente costuma dizer para as pessoas que frequentam a academia, dependendo do treino que faz, o tipo de treino que faz, precisa ter uma alimentação diferenciada, porque a gente tem uma coisa que chama, todo mundo tem o seu individual, taxa de metabolismo basal. Então vamos para a nomenclatura, TMB, taxa de metabolismo basal, nada mais é do que aquilo que a gente precisa ingerir em calorias diariamente para manter as funções vitais. Ou seja, aquilo para eu ficar em repouso. Para a gente ficar deitadinho, quietinho, a gente gasta X calorias. Claro. Digamos que um indivíduo adulto, uma média seja de 1.000, 1.200 até 1.500 calorias. Exatamente. Então, para eu fazer uma atividade física, seja ela qual for, do meu dia a dia, eu preciso colocar um pouquinho mais. Claro. Então, para a pessoa ter condição de fazer sem prejudicar nada no corpo. É aí que entra a história da nutrição específica para quem faz esporte. No meu caso, eu me preocupo muito que as pessoas tenham aquela noção de quanto tempo eu estou na academia, o que eu vou fazer depois da academia, quanto tempo eu tenho para poder fazer o planejamento. Sim. Porque não adianta também eu pedir para a pessoa levar um sanduíche, claro, se ela vai comer o sanduíche, 20 minutos depois ela vai treinar e depois disso ela vai almoçar. Perfeito. Não tem necessidade. Sim. Então, o pré-treino, geralmente a gente prioriza para as pessoas, muitas que vão, isso é bem importante falar, as pessoas vão para a academia em jejum. Tu já deve ter visto na tua academia algum colega desmaiando ou passando muito mal, suando forte, um pouquinho mais branquinho, porque fez uma coisa que a gente chama de hipoglicemia. Sim. Que é simplesmente não comeu nada e foi porque disseram que era bom fazer exercício em jejum. Veja o exemplo que eu vou dar, que é um exemplo que eu pratico seguidamente. Eu me acordo às 5 da manhã, 5h30, caso pessoal. Sou do teu grupo. Caso pessoal. Pertinho das 6, 5 e pouco. 5 horas eu me acordo, leio o jornal, próximo 5h15 para 6, estou na academia às 6 horas. Que abre a academia, por exemplo, lá no Grêmio da União, que eu faço lá na João Albino, por exemplo.
Tem uma parte que abre às 5 horas, de vez em quando eu vou às 5 horas, mas vamos dizer 6 horas, eu não quero me alongar nisso. Às 6 horas, como um exemplo pessoal, que é para dimensionar o que tu estás dizendo. Né? Às 6 horas da manhã eu vou praticar. Eu antes disso, a não ser, o que eu tenho que fazer? Eu tomo um copo d'água, uma coisa qualquer, né? Mas eu não como, eu só vou com o meu café, que é uma mão, uma fruta, um suco, uma fatia de pão, essa coisa toda, né? Eu faço depois. Tá, eu não sei se... Você vai em jejum. Eu vou em jejum porque eu me acordo às 5 da manhã. Tá, mas não tem problema. Mas acontece isso também. Mas o que, no teu caso... Eu dando esse exemplo porque uma coisa é uma pessoa se acordar às 8, 9 horas da manhã, já com tempo de digestão. Eu estou pensando assim, exatamente, se eu estiver errado, tu me diz. Um tempo de digestão longo, né? E então simplesmente vai praticar o esporte. Esse é o caso, não é o caso das 6 da manhã. Exatamente. Não é? Então, o que a gente vai preparar? Isso é bem clássico, perfeita a tua colocação. Eu quero colocar para tu explicar para nós. Porque as pessoas têm que entender assim, se eu vou malhar tão cedo, 6 horas da manhã, eu não vou conseguir acordar às 5 para tomar café, ou 4h30 para tomar um café para poder treinar depois. Sim. Então, o ideal é fazer o pré-treino lá no dia anterior. Na noite anterior. Então, ao invés do pessoal jantei às 7 horas, 8 horas, por aí, e às 11 horas da noite eu vou fazer um lanche. Faz um pré-treino. Então, assim, não tirar o carboidrato da noite, para quem treina de manhã, é fundamental. O pessoal que está fazendo a dieta lá com baixo teor de carboidrato, baixo pode, sem carboidrato não pode. Então, assim, low carb, que tá a moda agora do low carb, ele não é sem carboidrato. Low é baixo. Então, pouco carboidrato e a gente não vai retirar. Então, de repente, nesse dia, se tu vai treinar um pouquinho mais, bota um pouquinho mais de carboidrato à noite, uma raiz, de repente uma batata doce, um aipim, um arroz integral, uma massa integral. Pode isso comer isso à noite, se vai treinar outro dia de manhã, deve, inclusive, comer isso à noite. Tá? Então, o tempo também. A gente deve ter um período de 3 horas, 2 a 3 horas de ingesta antes de dormir. Então, assim, o prazo máximo, até 3 horas antes de dormir. A gente não segue muito. Boa. Normalmente não segue, a não ser que seja um atleta que tenha condição. Na normalidade a gente não consegue seguir. Mas eu tenho a impressão que eu tenho visto muitas pessoas, muitas mesmo, que com uma orientação como tu fazes, ou então com relação à sua própria administração da nova alimentação, que tem feito muito isso, né? Muito. Tem muita gente, né? O número eu tenho visto seguidamente nas minhas relações aí, as pessoas que estão aprendendo a se alimentar de acordo com a sua atividade. É isso que eu quero. Isso é fantástico. Não é verdade? Isso para nós Tu tem sentido isso? Eu tenho a impressão que até na tua atividade profissional tu tem sentido uma evolução, né? Sim, muito grande. Né? Mesmo que não seja, a pessoa não precisa radicalizar, né? Não precisa ficar aqui, como nós dizemos assim, nós temos aqui no nome próprio de quem não come carnes de todas as espécies, por exemplo, os veganos, os vegetarianos, então a gente chama de piu-piu, os piu-piu. Não precisa ser muito piu-piu, né? Pode ter um pouquinho só, né? Mas isso tem uma crescente, isso é bem legal também, porque tu abordares, porque as pessoas têm essa preocupação, né? Então, a história de o que eu posso comer antes ou depois, como é que eu me alimento. Então, ajudar essas pessoas a organizar o seu dia, eu acho que é bem legal. Tá. E me diz outra coisa, então vamos passar, depois senão nós vamos ter que passar o programa todo sem fazer nada aqui de gastronomia, o pessoal vai reclamar, não, mas nós temos tempo, nós temos 2 blocos aí. Vivi, me conta uma coisa, e o atleta, nós falamos até agora de nós, os seres normais, o que seja assim, a gente vibra, mas o atleta, a gente vê a notícia do futebol, a seleção brasileira, o Internacional e o Grêmio, e os times de qualidade tem um nutricionista permanente, um ou mais uma equipe de nutricionistas, né? O atleta de ponta, ele tem uma equipe, seguramente tem um nutricionista na sua equipe, né? Como é que é essa orientação para esse atleta, por exemplo? É claro que depende de cada esporte tem a sua por assim, conotação e exigência, né? Um tem mais explosão, outro tem menos, mais a atividade aeróbica, atividade de força, assim por diante, cada coisa
Cada esporte muda? Muda muito. No próprio esporte muda. Eu tô te falando uma coisa que eu sei, mas eu já gosto de estudar isso aí. Mas explica para o nosso espectador. Por exemplo, o pessoal lá de casa entender quem levanta peso e quem é aquele atleta que faz muita força, que precisa disso para o dia a dia, ele tem uma outra necessidade calórica e ele tem uma outra eficiência. De quem pratica atletismo, a corrida, por exemplo. Própria biotipia, né? O próprio perfil da pessoa é completamente diferente. Tem diferença tão grande, por exemplo, até no futebol. Dependendo da posição que joga, tem uma diferença. Aqui você vê um zagueiro e um atacante, o tipo físico de um zagueiro e um atacante é diferente. Completo. Né? O zagueiro já é mais forte, já é mais, né, troncado. E a própria orientação calórica, a orientação da nutrição modifica. Modifica bastante. Exemplo, se eu vou jogar, se eu tenho um time vamos para um mais curto, um time de basquete que entra com uma equipe de 5 em quadra, né? Isso geralmente são os caras grandes. Hoje é todo mundo grande. Antigamente tinha uns baixinhos, eu não sei o quê, né? Hoje é tudo grande, né? É a mesma coisa que o vôlei. Até eu joguei vôlei. Hoje eu ia ser arrecadado. Eu ia pegar, também, né? Eu ia pegar bola, né? Nós somos da mesma altura do saque saltona. Eu ia pegar bola só no fundo da quadra. Não tinha chance nenhuma, nem fazer levantador, eu acho, né? Não tinha como. A diferença, por exemplo, o atleta de basquete, ele tem explosão, ele tem as duas coisas. Ele tem explosão e ele tem a corrida, porque ele corre intensamente durante muito tempo. Ele precisa ter as duas coisas. Ele precisa ter um bom preparo físico de estrutura e uma boa quantidade. Então, nisso, por exemplo, ele tem um aporte. Geralmente, esse atleta, ele tem uma suplementação específica também, porque ele não consegue fechar o valor calórico total dele, diário. Ele precisa de um apoio também, de uma suplementação, na grande maioria das vezes, principalmente no período de campeonato. Perfeito. E uma coisa que a gente fala que é bem importante para os atletas e que as pessoas ficam, mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Se comeu só uma vez. Em período de prova e em período de competição, não se mexe em dieta de atleta. É mesmo? A gente treina até a dieta. Então, assim, se ele vai fazer uma competição e a gente precisa fazer uma mudança, essa mudança é feita uma semana antes, 2 semanas antes, às vezes até um mês antes, para ver a adaptação, para depois a gente poder entrar no mês seguinte. Ok, deu tudo certo? Para ele poder, porque esse atleta, às vezes, a fração de segundo, tira uma medalha olímpica dele. Tira um campeonato. Claro. Então, isso é bem importante. É o caso do tenista, hoje, o tênis é muito popular, né? Na televisão a gente assiste, né? Apesar de jogar tênis, mas aquela concentração o tenista não tem orientação nenhuma no seu jogo. É ele. Então a gente vê o fulano comendo barrinha, o outro um suco de não sei o quê. Tudo ele leva pronto e condiciona, e já vai com orientação do que ele tem que fazer. Esse mundo é um mundo muito à parte, porque assim, lá em cima, né? Ele é pesado antes, ele é pesado depois, a gente vê quanto que ele perde de líquido, é feito exames bioquímicos para ver o desgaste, é feito exames até muscular para poder ver o desgaste e qual tipo de desgaste teve na área onde ele mais utilizou, braços, perna, para poder ver qual é a melhor performance. Então, isso é um nível realmente bem alto nessas equipes, e as nutricionistas são realmente extremamente importantes, porque, como eu falei, puxando a brasa para o meu assado, claro, né? Claro, mas realmente é importante que saibam que esse período é um período em que eles têm maior desenvolvimento e melhor retorno. Então, eu posso realmente dar um pódio, tirar um pódio de um atleta com qualquer coisa que eu coloque na prescrição. Isso é importante. Isso aí, nesse mundo muito mais alto que nós não frequentamos na grande maioria, não frequentamos, não usamos, não precisamos, a gente vê como é importante também essa graduação alimentar. Bom, falando em graduação alimentar, nós vamos terminar esse bloco e logo depois vamos passar por um pouquinho, vamos tomar alguma coisa e ver um pouquinho dos exemplos que a Vivi pode nos trazer. Nós voltamos em seguida. Pessoal, voltando para o nosso Gourmets na TV, hoje com a nossa nutricionista esportiva, incrível, achei maravilhoso isso, a Vivi, né, que
que está aqui conosco. Vamos passar então, Vivi, para a gente não passar em branco com relação à atividade da gastronomia. O que tu vai fazer para nós aqui na nossa bancada hoje? Clean. Eu tenho uma amiga que eu adoro, que diz assim, como ficou bem a bancada com uma decoração, vamos dizer assim, clean, né? Eu fiquei satisfeito, eu estou mostrando aqui pro pessoal como tá, né? O que tu vai fazer na nossa bancada aqui hoje? Bom, eu vou contar o que nutricionista tá aí fazendo receita metida num programa que fala sobre gastronomia. Pai, eu tô achando o máximo. Eu tenho um pezinho. Aliás, eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou te contratar, não posso pagar, mas eu contrato. Depois não tem problema, né? Pra tu ficar aqui dando a dica, aqui nós vamos fazer uma massa com não sei o quê. Isso aqui tem que ser bom pra isso, nós vamos fazer um roteiro paralelo no programa. O que tu acha? Não é uma boa ideia? Tá feito. Então, assim, eu fiz gastronomia funcional. Fiz um curso. Sim. Por quê? Porque eu queria aprender técnicas. Sim. Porque às vezes a gente pega e diz pro paciente assim em consultório, olha, tu vai fazer um bolinho assim, 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 assim. Ele anota tudo ou você imprime. A pessoa chega em casa, começa a fazer e o negócio não dá certo. E aí você fica com uma cara e diz assim, nossa, mas como é que não deu certo? Então eu fui para aprender que seja mais prático para que a gente consiga, no dia a dia, dar conta disso. Então hoje vamos torcer para que dê certo, né? Claro. Então a gente vai fazer um bolinho. Sim. A moda, que nem eu falei ali, as pessoas estão muito preocupadas com low carb. Então, baixar o carboidrato, porque o carboidrato para muitas pessoas é um veneno e realmente para algumas pessoas não faz bem mesmo, mas é necessário mantê-lo na dieta. Eu tenho um amigo meu, o Ricardo, já esteve aqui nesse programa. Ele é cervejeiro máximo lá do União Cooks e é advogado hoje, ele trabalha no Tribunal de Justiça, conhecido. Bom, ele pratica o regime sem carboidrato, né? Eu de vez em quando eu passo assim, uma semana nesse troço, a gente realmente diminui, a gente de vez em quando exagera demais, né? A quantidade. A quantidade, né? A vida é feita de pequenas e boas porções, Calil. Então a gente tem que pensar por aí. Pensando nisso, eu trouxe uma receitinha de um bolinho que ninguém vai ter desculpa para não comer agora. Que é muito fácil, leva 1 minuto no micro-ondas, dependendo do micro-ondas, 1,5 minutos. Vamos lá, então. Mas ele é bem facinho. Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Então, aqui, eu trouxe uma farinha, porque senão eu ia ter que trazer várias farinhas. Então, eu trouxe uma farinha que tem amaranto, que ela é proteica também, uma farinha proteica, que é um cereal muito interessante, rico em nutrientes. Sim. A gente tem aqui aveia, que tem beta-glucana, que é muito bacana para o pessoal lá que está tentando evitar o câncer. Sim. Então, são alimentos bem interessantes, nutritivos, para a gente poder usar. E aqui também tem um pouquinho de quinoa. Sim. Que é aquela sementinha andina. Isso. Tá. E daí, aqui tem um mix, tá tudo junto num pacotinho só, mas as pessoas podem comprar separadamente e usar. Mistura, fazer um mix em casa e usar. Encontra pronta, industrializada nas lojas do ramo. Nas redes de supermercados ou produtos naturais, tá? Perfeito. Então a gente vai usar aqui 2 colheres de sopa bem generosa, ó. Sim. Tá? Dessa farinha. Perfeito. Ok. Nós vamos usar um ovo. Então eu vou botar o ovo aqui separado, porque eu já fiz isso. Sim, e às vezes o ovo não tá legal. Não tá muito legal. A regra aqui do programa, inclusive, é essa. Que bom. Vamos fazer ovo do lado. A gente não combinou, mas é isso. Não combinou, mas a regra é essa. Perfeito. Então a gente vai colocar o ovinho à parte. E o programa é ao vivo, estraga tudo daí. Deus livre, a gente tá perdido. Então a gente vai colocar o ovo aqui, vamos misturar. Um ovo. Então, clara e gema. Clara e gema, o ovo inteiro. Gente, esse negócio de botar só a clara, só a gema é um pecado, tá? Não vamos fazer isso com o nosso bom e velho ovinho. A gente vai misturar. O Pipe da Mota, que é o meu amigo, está chegando da Europa, ele é Diana. Nós criamos em Mendoza que maravilha. Em Mendoza, né, Diana? Está nos ouvindo, está nos vendo, né? O ovo na sua essência, um desafio
O ovo, na sua essência, nós já fizemos aqui na televisão. É o ovo com espinafre, vai em cima do espinafre, chega e vai ao forno, a gema integral com a clara. É o ovo na sua essência. Perfeito. E a gente está usando ali o todo. É o ovo, né? É o ovo, gente. Um alimento maravilhoso. Tem 7 gramas de proteína só nesse ovinho aqui. Então, a gente vai colocar... Para não usar sal, porque tem muitas pessoas que acabam exagerando no sal no dia a dia. E para nós, mulheres, uma das maiores preocupações é a retenção de líquido. Sim. Então, a gente, para não ter esse risco, a gente evita alimentos com mais sódio, com mais sal. Perfeito. E tenta usar algumas coisas substitutivas para dar sabor. Então, a gente vai colocar aqui uma colher também generosa do queijinho ralado. É um parmesão, mas pode ser qualquer queijo que a pessoa tiver em casa. O parmesão já tem um sal, já é um pouco mais intenso, já é mais salgadinho. Né? A gente vai ser um pouquinho generoso aqui também. E vamos colocar umas 2 colherinhas de azeite de oliva. Azeite de oliva. Gente, isso aqui é vida, né? Sim, azeite de oliva. Azeite de oliva. Barbaridade. É maravilhoso. Só o aroma que dá aqui já... Sem dúvida. A gente já se apaixona pelo azeite de oliva. Ok. Tá difícil, né? É muito ingrediente, né? Muita coisa, muito difícil. E agora a gente vai finalizar colocando um pouquinho. Ó, vai ficar uma massinha homogênea, vai parecer que não aconteceu nada. Vamos botar um pouquinho de fermento. Vai um pouquinho de fermento... Fermento comum, aquele químico de bolo, tá? Meia colher. Isso, meia colher. Uma colher de açúcar, uma colher de café. De café, isso. E vamos misturar, pra não ficar aquelas partezinhas brancas. Aqui. Ok. Que beleza, hein? É uma mistura. Essa receita, você pode fazer a versão dessa, que é a salgada, que pode usar. E aí ele vai ficar, é muito legal, porque ele vai ficar do tamanho e no formato do bol que você usar. Então o fermento vai crescer. Eu vou colocar ele no micro-ondas agora 1 minutinho, pra ele tomar a forma. E aí quando tirar, ele vai estar com esse formato aqui. Se quiser, eu posso fazer até no forno isso. Pode fazer no forno, pode fazer na frigideira. Na frigideira, a dica é, tira daqui, coloca na frigideira. Segredo da vida, né? Que eles dizem pra gente. Quando eu comecei o curso, a primeira coisa que a professora disse assim, segredo da vida, panela quente e gordura fria. Tem dúvida. Então, assim, quando você for cozinhar... Tem dúvida, é regra. É regra básica. Então, assim, eu disse, nossa, isso eu falo muito em consultório, meus pacientes estão vendo, vão dizer, é verdade. Panela quente e gordura fria para não ter aquela coisa de liberar aquele monte de radicais. Você sabe que isso não tem nada a ver com o nosso momento aqui, mas a gente aqui no programa, os chefes insistem muito nisso, e a gente quando chega em algum lugar, diz assim, tem muita gente que é metida, né? Daí os caras já começam, põe o fogo, põe o óleo, e eu digo assim, ele não está acostumado, não é do ramo. Não é do ramo. Já tem essa ideia. Mas, então, se você vai colocar, por exemplo, numa frigideirinha ou antiaderente, não precisa nem colocar o óleo. Coloca ali, coloca uma tampinha em cima, vai crescer um pouquinho, aí você tira, ela vai ficar fofinho. Você pode tanto tostar, o pessoal que tem agonia de comer o pãozinho assim, por causa do gosto do ovo, enfim. Então pode ou peneirar o ovo para tirar um pouquinho daquele sabor mais forte, ou simplesmente colocar no toste para tostar, numa tostadeira ou numa torradeira e usar um azeitinho de oliva. Perfeito. Algumas variações, pode colocar um tomatinho, uma erva, então fazer um caprese na versão salgada. Na versão doce, a gente pode colocar, ao invés de colocar a mesma receita, só eu não coloco o queijo ralado, uso no lugar cacau, banana... Cacau em pó. Cacau em pó, aquele comum. Sim. Tá? Cacau em pó, uma colherinha de sopa, um pouquinho de canela, uma fruta de sua preferência, agora é época de morango. A banana tá sempre, né? Então, banana, morango, o pessoal gosta muito do bolinho de banana. Né? Que todo mundo ama. Não precisa colocar açúcar também. Quando finalizar, a banana vai estar caramelada ou a fruta vai sair da frutose e vai estar docinho o bolo. É que a banana tem uma conotação na mistura, ela é muito boa. O morango, ela tira a vontade do doce. Né? O segredo da banana é que ela tira a vontade do doce. Ela é rica em triptofano, então ela dá aquela sensação de saciedade. Por isso que é o pulo do gato. A chefe Marta Fedrizzi, que tem uma empresa desses produtos sem lactose, né? Ela é especialista nisso, esteve aqui no programa, ela fez um bolo de banana que o pessoal enlouqueceu aqui no programa. E esse, por exemplo, é uma receita sem glúten. O pessoal que é celíaco em casa, tem dificuldade com a digestão do glúten, é um pãozinho sem glúten. Vamos fazer o seguinte,
Vivi, vamos para o micro-ondas. Vamos dissesse que é um minuto de... Um minuto de micro. Então, vai lá. Te vira. Nós estamos com a chefe, nós estamos com a nutricionista Viviane Cruz. Brás, Viviane Brás, né? E ela está nos dando uma aula de boa vida, ou de vida boa. Né? Nós temos toda... Vocês vejam que em 5 minutos, nós conversando, ela preparou o bolo. Nós podemos... E esse bolinho, a gente... A que horas que ele é bom para... Se ele for esse o nosso aqui, por exemplo. Fantástico. Ele pode ser um lanchinho da tarde, ele pode ser no café da manhã, ele pode ser aquela refeição última da noite, se eu jantei um pouquinho melhor, no pré-treino. Sim. Porque ele é rico em proteína, a gente tem ali vários itens com proteína, o queijo, o ovo, as farinhas. Tá certo. Eu vou cuidar aqui porque eu não tô acostumada com ele. Será que eu fiz certo? Não sei. Vamos ver se não fizer certo, no intervalo a gente a gente organiza bem essa coisa. Vamos ver o pulo do gato aqui. Olha, tá crescendo, achei que tá bem legal. Então tá bem. Bom, pessoal, nós temos que encerrar este bloco e na chegada dele vocês vão estar com o nosso bolinho low carb pronto, para depois nós vamos fazer um suco maravilhoso que eu não sei bem o que é, mas que a Viviane já está nos trazendo. Nós voltamos em seguida. Estamos voltando, pessoal, com o nosso Gourmets na TV de hoje, no estúdio 5 da RDC TV. Né? Nós estamos com a Viviane Brás. A Vivi nos fez aquele bolinho low carb que ela vai agora, que eu prometi para vocês, que ela vai pegar no nosso micro-ondas. Ela fez no micro-ondas, ela já disse que pode ser feito no fogo direto, pode ser também feito no forno normal, né, elétrico ou a gás. Tá aqui, ó, aquele bolinho que ela fez. Ó. Então ele fica com formato. Sim. Né? Exatamente. Do bol que você usar. Ó. Ele ficou até douradinho, ó. Isso como fica bem na televisão, né? Bom. Muito bem. Deixa eu deixar ele esfriar um pouquinho, depois a gente separa. Depois a gente prepara. Já sei que tem alguém, alguns aqui da equipe, principalmente a produtora nossa, a doutora Fernanda, conhece? Pai, ela fica louca com esse negócio piu-piu, né? É o seguinte, eu tô ajudando a Vivi aqui, porque eu tinha que fazer alguma coisa nesse programa, né? Que maravilha, eu tô muito feliz. Imagina. Tô abrindo um abacaxi, né? Descascando literalmente o abacaxi. Literalmente descascando o abacaxi, né? Aliás, a gente faz tanto isso na vida toda hora, né? Advogado faz isso muito, Advogado né? só faz isso, né? Ou quase sempre faz isso, né? A gente ajuda também na comunidade muita coisa, né? A gente resolve outras pendências pelo bem. Mas de qualquer forma, né? Nós estamos aqui abrindo um abacaxi. O que tu vai fazer, Vivi? Conta pra nós. Eu vou começar, então, fazendo um suco verde diferente do convencional. Eu já tinha passado uma aguinha nas folhas, então eu vou tirar os talinhos. Pode ser qualquer folha verde. Então, o que a gente vai usar aqui? Rúcula. Você já tomou suco verde com rúcula? Suco verde com rúcula? Não sei se já tomei. A pessoa usa muita couve, né? Couve é o normal, né? Então a gente vai usar o mais normal. Para dar uma variada aqui, a gente vai fazer com rúcula. Pode ser feito com qualquer folha verde escura, que é riquíssima em cálcio, é riquíssima em vitamina K, né? Vitamina C. A gente está pensando aqui numa saúde e aquele suco que chama detox. Que o pessoal adora chamar de suco detox. Né? Desintoxicante, né? Então vamos fazer isso de manhã ou no final do dia, ou antes do almoço, se não deu tempo, se comer um pouquinho mais de carne vermelha no final de semana é bacana também. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos esse hábito, né? Da carne. Muito da carne vermelha. Então, para quem teve um consumo um pouquinho maior, a gente vai colocar algumas folhinhas aqui para dar cor. Vamos dar volume nesse suco aí, não vamos fazer suquinho só pra Fernanda. Eu também quero tomar um pouco. É pra todo mundo, então. Vamos colocar, então, uma quantidade bacana aqui. As folhinhas menores que não tem quase talo pode ir inteirinha, ó. Certo. E as menores. O pessoal de casa que tiver na horta, hoje em dia, qualquer espacinho dá pra plantar. Qualquer coisinha dá pra plantar uma rúcula, uma couve. E ter cuidado e ter tudo orgânico em casa. Pode ser.
Os temperos, então, hortelã... a gente vai colocar essas coisas todas, qualquer lugarzinho dá para plantar, né? Pequeno. Então, assim, as hortas urbanas estão com tudo aí. Vieram para ficar. Bom, a gente vai colocar aqui o verdinho. Nós temos, então, a rúcula. A rúcula. Nós vamos colocar nessa receita 2 folhinhas. O pessoal diz assim, mas só 2 folhinhas, gente? Mas 2 folhinhas é muito pouco. É que se coloca demais, o hortelã é uma folhona. Se coloca muito hortelã, ele toma conta do suco. Isso. Porque o hortelã é primo do coentro. É verdade, é verdade. Porque se a gente coloca muito, ele acaba ficando muito forte. Então a gente vai colocar, eu vou cortar aqui o limão. É interessante que as pessoas usem, caso tenham o limãozinho em casa, usem o limão na hora, ou pode também espremer e colocar na forminha de gelo e congelar. Porque daí ele também não perde as propriedades, a maioria, né? Pouquíssimo. Mas aí fica prático. De manhã, pega o gelinho com o limão, né? Já coloca aqui para fazer o limão suco. Puro? Limãozinho puro, tá? Eu tomo de manhã sempre um pouco de limão, suco de limão, antes de qualquer coisa. Muitas pessoas têm esse hábito, né? Eu já vi, eu aprendi não sei com quem é muito. Medicina tradicional chinesa. Há tempo eu comecei. E te sente bem? Bem, adquiri o hábito, né? É isso. Adquiri o hábito. Tudo na vida é hábito, né? Então a gente vai colocar aqui o suco de 2 limõezinhos. Também não muito, tá? Porque o limão também ele pode tomar conta do suco. Então a gente vai usar aqui o suquinho. Vamos colocar umas 3 rodelas desse abacaxi lindo. Sim, senhora. Tava esperando aqui para, inteira. Ao comando da chefe. 3 assim? 3, tá maravilhoso. Então a gente vai colocar e dar uma quebradinha para facilitar o nosso liquidificador, para não judiar dele. Pois não. Aqui, ok. Vamos colocar um pulo do gato. Gengibre. Se as pessoas gostam, é o gengibre, que é uma raiz fantástica. Pode descascar? Pode descascar ele ou com a faca ou com a colher também. Sim. A colher também é. Eu tô fazendo isso para ajudar a rapidez da coisa. Para ser mais prático. Que tem a pessoa que tem habilidade com a faca. Também assim? Isso, é um pouquinho de gengibre aqui. E para dar o final, o grão finale, a gente vai usar uma água de coco. Pode ser uma água de coco comprada, tá? Tem que cuidar se é realmente água de coco, tem que ler o rótulo, o próprio coco, ou pode ser água. Perfeito. Tá? Mas melhorar a água de coco, gostei dessa ideia. É que daí a gente já pensa no potássio, já pensa em hidratação, a gente tá no verão. Claro, e é bom, né? E é um sabor que quebra um pouquinho, porque ele é meio, né, um docinho, meio, né, neutro, quebra um pouco o forte do suco para quem não tá tão habituado com o suco verde. Perfeito. E nós vamos fazer barulho agora. Eu não sei a importância. Já podemos fazer barulho? Estamos, nós estamos preparados para isso. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Então... Eu fiz questão, Vivi, de deixar aqui na nossa bancada as cascas do abacaxi, o limão, a hortelã, o próprio abacaxi e o gengibre, que foram os elementos naturais que nós usamos na nossa receita, na tua receita. Quanto mais natural, melhor. Perfeito. Eu gostei muito dessa água de coco que tu trouxeste, porque ela vai dar um tchan nisso aí, me parece, né? Normalmente eu colocaria água, porque eu não tenho essa criatividade. Olha que beleza de cor que nós estamos vendo na tela, meus amigos. E também achei a tua ideia de fazer o limão em gelo. É interessantíssima para quem vai usar uma receita com limão. E fica principalmente quando vai bater
né? O limão, ele vai... Fica muito mais vai prático. ficar geladinho, vai ficar a agradável. gente Nessa já época, consegue né? as duas coisas. E o nosso bolinho? Vamos lá. Então, vamos virar esse bolinho. Só soltar ele um pouquinho nas laterais aqui. Ó, não precisa fazer muito esforço, ó. Olha que coisa Pronto. prática. Olha, ele desgruda todinho. Vamos virar para ele ficar mais bonitinho? Vamos. Ó. Vamos até decorar aqui, ó. Olha aqui, decorar pra televisão. Um chefe, né? Um decorar chefe pra- é um chefe, né? Decorar pra televisão aqui, vai ficar tão bonito. Olha aqui, que legal que nós vamos fazer. Né? Vamos ter uma imagem mais agradável. Completar pra aqui nossa- os copos. Ó, um prato Vamos ver se todo bonito. mundo vai tomar depois, né? Hein? Vai O que provar, você pelo acha? menos. Eu tenho a impressão, Vivi, que nós tivemos um programa. Esses 50 minutos de programa foram, além de agradáveis, né? Eu tive o prazer de te conhecer num momento em que a gente insiste nesse negócio de gastronomia e insiste, nós temos insistido aqui na boa gastronomia e na qualidade dos produtos, né? A qualidade. Então nós vamos ver esse bolinho lá, o crab, tão simples. Vamos fazer o seguinte, antes de gerar, vamos repetir o bolinho. Fazemos a aveia. Sim, é um mix de aveia, amaranto e quinoa. Uma colher de sopa de cada um, ou 2 colheres de sopa do mix. Um ovo. Uma colher de sopa de... Pode ser o queijo ralado que tiver em casa, né? Ou ralar na hora. Uma colherinha de azeite de oliva. Um pouquinho de fermento químico para bolo normal. Mexe tudo e o trabalho de 1 minuto. Trabalho de minutos. Tá aí, nosso bolinho Law Crab, que foi o carro-chefe do nosso programa de hoje. Nós temos certeza que, olha, e antes do encerramento nós vamos provar o suco e brindar o nosso espectador, agradecer a Vivi a aula, as orientações que nos deu e que nós temos certeza que mesmo os envolvidos com a grande gastronomia ficaram muito satisfeitos com o nosso programa. Nós vamos voltar amanhã. Muito obrigado e uma boa noite para todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.